Olá, seja bem-vindo ao canal Realize Arquitetura e Engenharia. Eu sou a Suelen Palmas E eu sou Rafael Neuberg. e hoje nós iremos falar sobre 10 dicas que você não pode deixar de fazer antes de iniciar a sua obra. Vou começar uma obra, por onde eu começo, né? Quais são os passos? É só ter o projeto na mão e toca a ficha? Não, tem alguns passos, né, Su? Tem algumas dicas que a gente vai poder estar ajudando você que está em casa agora a entender melhor. Então nós vamos começar pensando no terreno, né? E o quão é importante se ater a vários detalhes nessa escolha. Uma coisa muito importante que a gente percebe quando o cliente chega aqui no escritório é que às vezes ele compra um terreno que o terreno não condiz com a realidade ou com o desejo dele na hora de desenvolver o projeto. Por quê? Quando tu pensa num imóvel, né? Hoje a gente está falando mais sobre residência, então vamos focar na residência. A pessoa já idealiza, né, o seu projeto. Às vezes ela pensa que ela quer entrar já numa sala com pé direito duplo. E todos esses detalhes e essas informações fazem parte de um estudo que precisa ser pensado, que é o de orientação solar. Então, com esse estudo, a gente vai conseguir analisar melhor se o quarto precisa ficar para frente, se a sala fica para frente. Então, por isso da importância de a gente realmente saber qual a orientação e o tamanho correto do terreno, pensando no tamanho do sonho do cliente. Ou seja, quando a pessoa vai comprar um terreno, ela já tem que ter ideia qual tipo de casa que ela quer, né? Exatamente. Será que é uma casa em L, uma casa em U, né? Exatamente. Uma casa de 2 pavimentos. Todos esses formatos, eles realmente fazem muita diferença quando você escolhe o terreno correto. Não só a escolha do terreno correto, mas também entender a questão de documentação, né? Como é que está esse terreno? Ele está apto para ser construído? Essa é a segunda dica. Segunda dica, desculpa, já estamos entrando na segunda dica, né? Esse terreno está apto para ser construído? Ele é um terreno regularizado? Né? Então existem muitos terrenos que não têm uma matrícula. E se não tem matrícula do imóvel, não tem como aprovar esse imóvel, a construção desse imóvel na prefeitura. Então, analisar a regularidade desse terreno. Se talvez ele não tem também nenhum ônus, né? Essa é uma situação também bem importante, que a pessoa que vai estar vendendo esse imóvel, normalmente o corretor, né, também precisa ser um corretor sério, porque ele precisa avaliar toda a parte de documentação, se esse terreno ele realmente, às vezes, não está penhorado, né, porque existem algumas situações que podem fazer com que você compre o terreno, mas ele realmente não seja seu, né? A gente descobriu que esse imóvel ele pode ser comprometido durante 10, 15 anos se o antigo vendedor ele tiver problemas com a justiça e vender esse imóvel, né, durante o processo, uma situação onde ele deveria pagar alguma conta, né? Se ele vendeu durante esse processo, durante 15 anos, né, esse terreno pode ser retirado da pessoa que comprou, né, esse terreno. Então é importante sim fazer toda essa parte de investigação, da parte de documentação do imóvel. E essa terceira dica ela é muito importante, principalmente na parte de orçamento, de custo da sua obra. A gente está falando do solo. Qual é o tipo de solo do terreno que você está comprando? Onde você vai comprar? O solo é bom? O solo é ruim? Isso tem total influência no orçamento, né, Su? Principalmente, né, Rafa, na fundação, né? Principalmente porque ela vai definir qual tipo de fundação que vai ser lançado. E aí é um ponto muito importante. Hoje a gente tem diversos tipos de fundação, fundações profundas, fundações rasas, e claro que as mais em conta são as fundações rasas, né? Elas exigem um consumo menor de concreto, elas exigem um consumo menor de armação, elas exigem um consumo menor de mão de obra, né? Porque tem todo um serviço a ser executado, né? Fundações profundas utilizam máquinas, equipamentos caros, né? Então muitas vezes você está olhando um terreno, nossa, esse terreno é uma pichincha, vai fazer um estúdio de sondagem, tem que fazer fundação profunda. O famoso barato sai caro nesse caso, né? O barato sai caro, né? Sondagem, né? Uma coisa muito importante, né? Ela tem um custo a princípio irrisório dentro de uma obra, mas é um serviço que é importante ser executado, né? Porque a gente precisa conhecer aquele solo e essa vai ser uma informação fundamental para o projetista de estruturas, né? Ele vai a partir dali determinar se aquele solo, qual a capacidade de suporte dele, né? Então, tá pensando em comprar um terreno, tenta analisar qual é o tipo de solo que tem ali, né? Talvez chame um especialista, tentem conversar um pouquinho, às vezes até com os próprios vizinhos,
Ah, isso ajuda bastante, né? Também. É uma já sabe boa dica. qual foi o tipo de fundação que o vizinho utilizou, então isso já vai te ajudar a ter uma ideia de como que é o solo daquela região, né? Essa terceira dica, ela é muito importante, mas a quarta dica também não pode passar despercebida. Por quê? É muito importante você saber qual a legislação do município em que se encontra o teu terreno. Existe uma lei de parcelamento do solo, que é a lei do zoneamento, né, Rafa? Isso. Onde ela define na cidade quais são as regiões, o que pode ser construído em cada região. Então, o município ele tem definido regiões industriais, comerciais, residenciais. Então, pensando que você vai construir uma casa, já pensou que desconfortável seria você construir a sua casa numa região industrial? Constrói a sua casa lá linda e daqui a pouco surge do lado aquela indústria, uma fábrica 24 horas. Que levanta poeira o tempo inteiro e perdeu o sossego. Essa é uma dica. Isso é importante, né? Você que está em casa ter ciência de que não dá para você construir o que quiser aonde você quiser, né? Existe todo um planejamento, né? Exatamente. Um planejamento municipal que é feito por arquitetos, inclusive, né? O arquiteto tem a função que é arquiteto e urbanista, né? Então ele também auxilia em todo esse planejamento da cidade. Agora a gente está falando em específico de residência, mas principalmente quando a pessoa quer construir um empreendimento residencial, um prédio, né? Isso faz muita diferença, porque dependendo do zoneamento em que vai estar localizado, o aproveitamento do terreno vai ser melhor ou pior, você vai poder construir mais andares ou menos andares. Então toda essa legislação ela precisa ser vista ainda antes da compra desse terreno. Isso vai determinar se o empreendimento que a pessoa quer fazer é viável ou não, né? Às vezes ela quer fazer um grande empreendimento, mas naquela região, né, o plano diretor não permite aquele tipo de construção por N fatores, né, que isso é determinado por todo um colegiado de profissionais, né, arquitetos, pessoas que pensam no desenvolvimento da cidade, para onde a cidade tem que caminhar. E agora a nossa quinta dica. Quinta dica e uma dica muito importante também, não que as outras não sejam, são todas importantes, mas essa é vital para o bolso de quem vai construir, que é o orçamento, né, planejamento financeiro, orçamento. Né? Quanto é que você pretende realmente gastar nessa obra? Não adianta a gente ter um sonho de fazer aquela mansão, fazer aquela casa, garagem para 2 carros, piscina, verdade. E aí vai pedindo para o arquiteto bota isso, bota aquilo outro, vai deixando o arquiteto criar asa e depois, quando termina o projeto, começa, tira o depósito, tira isso, tira aquilo. Vai dando até uma Até tristeza. Que isso acontece pouco aqui com a gente, né, Rafa? Porque uma das primeiras perguntas que a gente faz é qual é o tamanho do investimento, né? Mas a gente se preocupa muito quando percebe que o cliente ele não tem noção do quanto que ele vai gastar, né? Do custo, né? Do metro quadrado, né? Ou do quanto está disposto, às vezes, a gastar também, Exato, né? A gente passou pelo período de pandemia, teve todo aquele turbilhão de orçamentos, de preços que subiram e as pessoas ficaram confusas, né? Hoje a gente já vê o mercado mais estável. É um bom momento para construir, digamos assim, porque a mão de obra já não está mais tão alta, o preço dos materiais estão bem estáveis, né? Mas é muito importante esse planejamento e que a pessoa ela tenha uma noção do quanto que ela pretende gastar. Então, quando ela chega no profissional e ela diz pro profissional, eu tenho uma estimativa de gastar X na minha obra, ele já vai ter um norteador para trabalhar um projeto, às vezes, dentro dessa realidade. A gente consegue prever, né, ter uma melhor noção de, olha, tu consegue fazer tantos cômodos, tantos quartos, tem que ser uma casa de médio padrão. O nível de acabamento, às vezes, né, maior ou menor, então ele tem que estar dentro dessa faixa de orçamento, né? Às vezes, esquadrias, né, são coisas que oneram muito na obra, né, a pessoa sonha com aquela casa cheia de vidro para tudo quanto é lado, janela, porta-janela, vamos diminuir isso, vamos reduzir o tamanho. O modelo, né, às vezes tu troca para um modelo X, ele já tem um custo menor, reduz um pouco em alguns tamanhos, então assim, são situações que precisam ser vistas quando tu já tens um orçamento mais restrito, principalmente, né? Exatamente, e também, né, não pensar só no custo da obra, porque você também tem taxas de impostos, né, você tem todas as custas com prefeitura,
com cartório, com Receita Federal, né? Se você vai fazer um financiamento, você tem toda uma despesas contratuais com a instituição que está financiando, né? Às vezes as pessoas têm essa ilusão de que eu só vou lá, entro com a papelada e saio com o dinheiro do financiamento. Não. Vou fazer financiamento, mas a gente escuta muito as pessoas que eu não sabia que tinha um custo tão alto com a burocracia do financiamento, né? Então, são detalhes bem importantes e que a pessoa precisa ter essa reserva quando vai iniciar uma obra. Essa foi nossa quinta dica. Nossa quinta dica. Agora, a nossa sexta dica é com relação à legislação também, que tem a ver com o Código de Obras de cada município. O que regulamenta o Código de Obras? Ele regulamenta quais são as situações que o projeto precisa obedecer, né? O recuo, alturas, dimensionamentos mínimos. Por exemplo, existe uma largura mínima para um banheiro dentro de uma legislação. Existem dimensionamento mínimo de uma abertura para um quarto. Tudo isso existe dentro do Código de Obras. E bom frisar que isso é para cada município. Exatamente. Cada município tem uma norma específica. Então, às vezes, eu estou habituada a desenvolver um projeto aqui na nossa cidade, que é Araranguá, e o profissional ele precisa estar atento à norma daqui. Se eu vou desenvolver um projeto numa outra cidade, eu preciso atender a norma dessa outra cidade. Então, é sempre importante que esse seja um dos primeiros itens a ser olhado pelo profissional que vai estar desenvolvendo o projeto. Dimensões de quartos, né, tamanhos mínimos, áreas mínimas, né, isso precisa ser obedecido, né, como a Su disse, tamanho de banheiro, né, recuo é algo muito importante. As pessoas querem poder aproveitar o máximo do seu terreno, mas existem limitações, né. Até ano passado nós tínhamos uma norma, uma regulamentação para a cidade de Araranguá, né, onde você tinha um limite máximo para construir em cada extrema do terreno, né? A gente tá para ser modificado isso agora. Isso é importante também lembrar que às vezes a pessoa ela faz um projeto e daqui 2 ou 3 anos ela resolve construir. Então é importante ela estar atenta que a legislação muda. Então, de repente, tu faz um projeto agora e daqui 2, 3 anos ele já não estaria mais apto a ser construído, né? Claro que se a obra já está construída, ela está dentro daquela legislação, tá tudo ok. Mas pensando numa obra que será construída, ela precisa estar de acordo com a legislação atual. Essa foi a sexta dica. Agora a gente vai para a sétima dica. E muito importante. Muito importante. Que são os principais projetos ou os projetos necessários, né, para iniciar a sua obra. Começando pelo projeto que dá vida, eu acredito, né, dá vida para sua obra, né, que dá a cara para sua obra, que é o projeto de arquitetura, né? Esse é o pontapé inicial, né, quando a gente inicia a etapa de projetos, e é através desse projeto, que é o projeto arquitetônico, que será desenvolvido os outros projetos que a gente chama de projetos complementares, né, Rafa? Exatamente. Os projetos complementares, eles dão suporte para o funcionamento do projeto arquitetônico, né? O projeto de estruturas, elaborado pelo engenheiro civil, né? Um projeto que vai dar a estabilidade para a obra, né? Vai fazer com que a idealização do arquiteto seja realizada, né? O arquiteto idealiza, o engenheiro realiza. Mais ou menos por aí. Então é muito importante que nessa etapa de projeto exista uma interação entre os profissionais, porque às vezes eu posso estar desenvolvendo um projeto, eu digo eu, mas o arquiteto, o profissional que está desenvolvendo a arquitetura, né, que não vai atender à parte financeira do cliente, né? Então às vezes fica um projeto assim, uma arquitetura maravilhosa, né? Mas o bolso do cliente disso, não, né, vai. Que daí vai demandar uma exigência maior do projeto de engenharia, de estruturas. Vai talvez uma maior quantidade de aço, um tamanho maior de elementos para poder atender ao projeto arquitetônico, né? Até porque hoje a gente também entende que a estrutura ela já não é mais tão barata, né? Não. Antigamente se dizia assim, é mais um pilar, mais uma viga, mas o aço, o concreto também são
são itens hoje que oneram também, né, no orçamento. A gente pode analisar aí entre uma faixa de 18% até 25% do custo da obra, ela reflete diretamente na estrutura, né? Então a gente está falando de quase um quarto da obra um quarto da obra vai custar a estrutura. Então, nesse sentido que eu digo que é importante a interação dos profissionais. Isso a gente falando de arquitetura e da engenharia, né? Mas os outros projetos que são desenvolvidos, que também são muito importantes, como projeto hidráulico, sanitário... Isso, pluvial, rede de águas pluviais, né? Coleta de água de chuva. Todos esses projetos, eles precisam conversar entre si, né? Para que quando chegar na etapa de obra, ele seja executado sem muito retrabalho, né? Sem tanto desperdício de material. O objetivo do projeto não é só desenvolver algo que seja seguro, que seja funcional, mas prever algumas intercorrências durante a obra, né? Choques entre projetos, a gente consegue evitar isso quando os profissionais estão se conversando. Então, os projetos que são importantes para a obra são o arquitetônico, o projeto de estruturas, o hidráulico, o sanitário, projeto elétrico, projeto de rede lógica, que esse projeto não era desenvolvido antigamente, mas hoje ele é super importante. Super importante, né? Hoje todo mundo está querendo instalar câmeras, todo mundo faz uso de internet, todo mundo faz uso de televisores, né? Então, tem todo um sistema que é importante ter toda a previsão dele dentro da execução do projeto. E o projeto de estruturas, né? Nós vamos recapitular quais foram os itens que nós falamos até agora. O primeiro foi qual tipo de móvel você quer construir. O segundo é como é que está a documentação desse imóvel. O terceiro, qual o tipo de solo que tem ali no imóvel que tu está pensando em comprar. O quarto foi o zoneamento. O quinto, orçamento de obra. O sexto, código de obras. O sétimo, quais os principais projetos para que tua obra fique bem completa. E agora, o oitavo item que a gente ainda não falou é saber qual sistema construtivo que você está pretendendo construir. Se a casa vai ser em madeira, em alvenaria, que é a famosa casa de tijolo, em steel frame, que é aquele sistema americano, pré-moldado ou alvenaria estrutural. Exato. O sistema ele implica diretamente no orçamento, no prazo de construção da obra, qual tipo de profissional que tem que ser contratado, né, para isso. Também. E aí tem a ver com a nossa próxima dica, né? Os profissionais técnicos que vão ser contratados. Os profissionais técnicos eles precisam estar acompanhando como é que está o andamento dessa obra. Se ela está seguindo conforme o projeto, se toda a execução dela está conforme as boas práticas da construção civil. E por último, a gente vai falar de um item muito importante e que a gente percebe que às vezes é economizado. Seria a nossa 10ª dica. Uma das mais importantes. Nossa, tudo é importante aqui, né? Tudo importante. Mas essa dica, realmente não dá para economizar com essa dica. Inclusive, relato de todo pessoal que constrói acaba comentando. Exatamente. Né? Que é pensar e escolher muito bem a mão de obra. Não economizar. A mão de obra, ela vai nortear a experiência que a pessoa vai ter com a construção. Então a gente percebe muito frequentemente que chegam algumas pessoas para a gente atender que, nossa, meus pais tiveram a pior experiência do mundo. Ai, que meu amigo construiu e que foi horrível a obra. Então a gente percebe que isso ele tem muito a ver, claro, com os profissionais também que vão estar envolvidos, mas principalmente com a mão de obra, porque ela vai nortear a tua experiência. Se tu tens uma boa mão de obra, ela vai te auxiliar em diversas etapas, né, da obra. Exato. Ela vai estar prevendo, por exemplo, a compra dos materiais, né, que às vezes a pessoa não contrata uma construtora, por exemplo, né? Até a racionalização. Ixi, me ajuda com essa palavra. Economia? É mais fácil. Economia de materiais na obra, né? Evitar o desperdício, né? Conservar o material, né? Quantas vezes eu chego numa obra e tá lá metade do saco de cimento aberto, já é 5 horas da tarde e o pedreiro não vai usar mais aquele saco de cimento, tá Fez lá. Uma massa no final do dia, não consegue utilizar tudo, e aí a gente também vê muito, né? Às vezes fica enterrado lá ao redor da casa um monte de concreto.
Então isso tem muito a ver com o desperdício, né? E tá ligado diretamente à mão de obra, né? Às vezes você acha que vai pagar um pouquinho mais caro na mão de obra, mas o retorno que ela pode te dar é muito mais significativo. Então é muito importante que você não economize na mão de obra, que você busque uma referência, um imóvel que a pessoa já tenha construído. Uma dica também dentro disso tudo é avaliar qual foi o tipo de imóvel que esse construtor ou que esse pedreiro ou empreiteiro ele já fez, porque às vezes a pessoa pode fazer muito bem um muro, e isso não quer dizer que ela consiga construir muito bem uma casa. Então às vezes a pessoa acha, porque eu chamei o fulano e o fulano foi lá e fez uma reforminha para mim e foi muito bom. Ele pode ser muito bom naquilo ali, mas isso não quer dizer que ele tenha capacidade de nesse momento estar construindo, né, uma casa, e que ele tenha toda a organização para que essa casa ela vá do início ao fim em boas condições, né? Que ela tenha uma boa execução. Sim, eu já ouvi de muitas pessoas que assim, tu vai construir, então prepara para te gastar 30% a mais do que tu está planejando. Isso, na verdade, acontece quando tu não tem um planejamento, né? Quando você não segue, por exemplo, uma grande parte dessas dicas que a gente está dando, né? Você não faz toda a parte de projetos para prever bem se vai ter choque, se não vai ter choque entre projetos, você está contratando uma boa mão de obra. Então, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para ser notificado de mais conteúdos.